Paróquia São Mateus de Guariba apresenta Evangelho do Dia, com Padre Rodrigo. Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Quinta-feira, 13 de outubro. Bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse o Senhor: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a essa geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, Jesus, no Evangelho de hoje, usa uma linguagem figurada, porém carregada de firmeza. Ele usa a expressão construir túmulos dos profetas. Quem segue as tradições religiosas que oprimem, compactua com a morte que essas tradições patrocinam. São expressões duras com a finalidade de denunciar e coibir a injustiça que vinham dessas práticas. No texto de hoje, ela fala para os fariseus. Os mestres da lei, os sumos sacerdotes, mostra que eles estão presos às tradições e não se preocupam com a prática da justiça. Eles agem mais por costumes do que por fé e por convicção. Uma prática religiosa nesses moldes se torna opressora e sem sentido, não transforma em nada a vida da pessoa, pelo contrário, ela perpetua procedimentos que escravizam e diminuem a vida das pessoas. Jesus denuncia a dureza dos seus corações e o uso do poder para dominar e oprimir, inclusive o poder da ciência. Jesus disse: Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Essa constatação de Jesus nos leva a refletir sobre várias situações que vivemos hoje e verificar se elas estão a serviço da vida ou apenas servindo ao interesse de alguns. A primeira situação é no âmbito da própria religião. Será que as autoridades religiosas, em suas mais diversas denominações, estão preocupados com a justiça? Será que nós, como cristãos, estamos tendo também essa preocupação? Ou se está tendo mais zelo pela tradição, pelas rubricas, pelos preceitos, do que pela caridade e pelo amor ao próximo? A liturgia de hoje nos alerta para essas outras questões e nos convida a rever também os nossos procedimentos. A outra questão apontada hoje está relacionada ao conhecimento, à ciência, à própria teologia. Será que o conhecimento científico está servindo para a vida? Ou se usa a vida para obter lucro e poder? Aqui entram questões de éticas, de bioéticas, questões morais. Há uma grande luta por parte da Igreja
para que o conhecimento científico esteja a favor da vida, mas aos que não estão preocupados com esta questão e tentam calar a voz profética daqueles que tentam tocar neste assunto. Por outro lado, ao conhecimento próprio da Igreja, que deve estar a serviço de todos, inclusive daqueles que não têm acesso a ele. Mas o que se vê muitas vezes são pessoas que se arrogam deste poder para se colocar num patamar superior aos outros, legitimando desigualdade, discriminações, como acontece na sociedade de modo geral. O saber teológico, incluindo o conhecimento bíblico, deve estar a serviço da vida como qualquer outro conhecimento, e não servir para oprimir nem para discriminar os que não têm acesso a ele. Não são os conhecimentos intelectuais, a ciência, as rubricas que vão nos salvar, mas a fé e a prática da justiça. Lembremos então da inteligência que Deus nos deu para ser empregada para o bem, para a edificação da vida e não para a morte. Que Deus te abençoe, que você tenha uma feliz quinta-feira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu Evangelho do Dia com Padre Rodrigo. Realização: Paróquia São Mateus de Guariba.